amanhã em São Paulo, NeuroArc Day. Quem está por aqui comigo é Drica Gomes. Eu sou Eliana Toledo, sou arquiteta e urbanista há quase 30 anos, já nos últimos 5 anos aplicando a neuroarquitetura de forma completa dentro de projetos, em consultorias, trazendo esse universo até para outros profissionais também, em palestras, workshops, porque é realmente algo que encanta. E o assunto que a gente vai falar aqui é simplesmente maravilhoso. Um sonho que é a música, que é uma música que eu já sigo há algum tempo no Instagram. Quando eu soube que você estaria participando aqui com a tua palestra, Drica, fiquei realmente muito contente, muito feliz. Então, para mim é uma honra e um prazer da gente estar trocando aqui um pouquinho. Conta um pouco como é que começou tudo isso para a gente saber um pouco mais de você. Ok, Eliana. Bom, obrigada, né, por estar aqui. Eu fico feliz de você ter gostado, né, do evento, da palestra, dessa presença, porque realmente a música é algo fantástico que nos toca. A música nos leva para outros lugares, nos leva para outros espaços, dentro e fora de nós, né? É isso que eu costumo dizer. Então, vir aqui participar, né, desse evento, trazendo um pouco de tudo que eu estudo, né, que é o conhecimento da neurociência da música, de todos os neurotransmissores que promovem o nosso cérebro, de toda aquela chuva, festival de cores que realmente o nosso cérebro alcança quando a gente ouve música. Isso é muito fantástico. Você começou como? Como é? A tua formação é na área de música? Não. Como é que é a tua história um pouquinho para quem está agora acompanhando a gente por aqui? Falar um pouquinho de mim, então, para vocês. Bom, eu iniciei com a minha jornada na psicanálise. Então, me formei em psicanálise, eu sou da linha do Jung, então eu estou mais ligada aos símbolos, aos arquétipos, né, de Jung. Eu fui me apaixonando pela mente, comecei a estudar neurociência, porque uma coisa vai dando espaço para outra. Me formei em hipnoterapia também, então sou hipnoterapeuta, psicanalista, e hoje também eu tenho MBA em neurociência, né? A música, ela chegou na minha vida, eu sempre amei a música, Eliana, ela sempre esteve presente, né? A gente tem aquela playlist da vida, não tem? Fica, né? E é uma memória, como que aquilo registra pra gente, né? É uma coisa impressionante. Você passa por situações na vida e uma música marca, Te lembra aquele momento, exato. E quando você ouve, você viaja no tempo, não é? É verdade. Você volta para aquele espaço. E essa viagem no tempo, ela acontece realmente, porque o nosso cérebro, ele é uma verdadeira máquina do tempo. Sim. Quando você ouve uma música, você cria essa ponte neural que te leva para aquelas mesmas sensações, aquele mesmo estado de espírito que você viveu com aquela memória musical. Fica registrado até ao longo da vida. Até fazendo um parênteses que você está contando, a gente está falando agora, entrou na questão da música em si. Na pandemia, para mim foi uma válvula de escape escutar músicas, porque realmente eu descobri, sem ter esse conhecimento mais profundo, de como ela fazia a gente se sentir menos preso, menos enclausurado, menos apavorado, né? Como é que é isso usado em tratamento? Como é que funciona hoje, né, no teu trabalho? Como é que você insere isso, a música, na prática mesmo, no dia a dia, né? Uma pessoa, como é que muda a vida dessa pessoa? Sim, e incrivelmente muda mesmo, porque a música, ela conversa muito mais com o nosso cérebro do que palavras. Então, esses códigos sonoros que são ondas, né? Essas ondas, elas vão desenhando na nossa mente, no nosso cérebro, novos estados de presença, novos estados de ser. Se eu coloco para a pessoa uma música que, pelo histórico de vida dela, pelas experiências dela, essa música tem um significado importante, quando a pessoa ouve, esse grau de importância, esse grau de elevação acontece dentro dela, em mente, em estruturas do cérebro e em forma de energia, alma, né? Então tudo isso ganha esse novo espaço. A música cria esse Ela espaço. transforma mesmo um pensamento de repente, né? Porque a gente vive o tempo inteiro cometido de pensamentos que não são bons, né? O nosso cérebro faz esse trabalho constantemente ali, aquela situação de perigo iminente, volta e meia a gente está nisso. Ela quebra, é isso, a gente consegue através da música modificar os nossos pensamentos, é isso? Ela molda. Então, imagina assim, imagina que você está num dia onde as coisas não deram certo para você está se sentindo irritada. Se fosse dar uma forma física, seria angular, pontiaguda, né? Então, vamos imaginar isso. Quando você ouve uma música que te tranquiliza, que te traz paz, te leva para um estado de contemplação, é como se essas formas angulares, pontiagudas, ganhassem curvas.
Então, essas estruturas realmente acontecem dentro de nós. É algo orgânico, né? Também tô imaginando algo assim. Que tenha... Isso. Porque existe algo que se chama simática. Tá. A simática, ela é a ciência que transforma o som em formas físicas. Então, É aquela se o questão som- da água que a gente também já ouve Isso. muito falando, é isso? Aquela questão do copo, para quem está começando a entender um pouquinho mais, né? Eu também estou aprendendo aqui, mas a gente vê aquelas experiências do copo, do som e da forma que que aquelas moléculas acabam assumindo. A gente é a gente é água, né? Nós somos água, né? Praticamente 90% do nosso cérebro é água. Isso a gente impacta também na hora que a gente tem esse trabalho com a música. Isso. Então, imagina você ouvindo uma música de Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Essa música ela é muito estudada na neurociência. Quando você ouve a Quinta Sinfonia de Beethoven, você está ouvindo estruturas, formas geométricas. E essa Quinta Sinfonia de Beethoven, ela tem como forma geométrica triângulo, ela é triangular, sabia? Eu não sabia, olha. Eu fiz piano clássico há 8 anos. Olha, tá vendo que delícia? Triangular, por quê? Porque tem umas notas que são repetidas assim com sequência, que é o dó, o mi bemol e o lá. Então, essas notas que são repetidas formam essa triangulação. Então, é como se você estivesse ouvindo triângulos. Olha que coisa Que maravilhoso isso, gente. entra pelo seu córtex auditivo. Se você pudesse ver a música, você ia ver aquelas ondas cheias de triângulos entrando. E ela invade várias áreas cerebrais. Várias né? áreas do cérebro. E o triângulo, ele é muito estudado, né, nas formas físicas, nas figuras geométricas, na geometria sagrada. Triângulo traz um modelo da coerência. Ele é o símbolo do equilíbrio, o triângulo, que une dois opostos. Esses dois opostos que se integram e formam ali um equilíbrio. Então, imagina todo esse potencial de equilíbrio vindo para o seu cérebro. Isso é maravilhoso. Trabalhando o seu córtex pré-frontal, ajudando você a entender mais, a ter melhores conclusões das coisas, fortalecendo memória, fortalecendo o sistema límbico, que é onde você cria imagens, onde você tem sonhos, né? Tudo com coerência, porque essa triangulação, principalmente dessa Quinta Sinfonia de Beethoven, ela promove esse estado. Que demais. É comprovado cientificamente. E em estados de presença, você ouvindo isso, você vai sentir. Isso é muito interessante. A gente poder colocar a música desde a hora que a gente acorda, para uma determinada função que a gente queira ter naquela energia do dia. Uma outra depois que a gente possa... Eu, por exemplo, gosto muito de criar com música, né? Na etapa de projeto. Uma outra que você consiga te motivar para o encontro, né? E à noite você ter esse mesmo roteiro, nessa rotina. Você melhora, quase um remedinho, né? Que você está ali dando para o seu corpo mesmo. É um medicamento completamente sem contraindicação, né? Sim. Natural, grátis. Sim, pode fazer uso dele o quanto você quiser, só tem uma coisa, né? Que a gente não sempre falar. Até mesmo música, a gente precisa ter tempo para ouvir. Sim. Porque se você ouvir muito uma música, ou até mesmo uma frequência, por melhor que ela seja, ela causa estresse no cérebro. Aquela repetição, às vezes fica aquela música chiclete. Você vai, escuta e ouve de novo. Porque quando você ouve muito uma música, tem gente que gosta de dormir ouvindo, Sim. mas não dorme bem. A gente só consegue dormir bem no silêncio. Entendi. A gente precisa do silêncio também. Precisamos, ele é essencial para a vida. Tá. No caso de meditação, por exemplo, é um momento ali que a gente tem essa desconexão total, né? De tentar realmente deixar o cérebro mais leve. E a música não é um momento que ela não é bem-vinda, digamos, numa ocasião dessa. Porque aí você vai ouvir a sua música. Tem que escutar a gente dentro. Você vai ouvir a sua música. Então você não ouve nada aqui fora, mas você vai ouvir tudo aqui dentro. Sim. E a importância de você se ouvir, de parar para isso, para se sentir. Quando você se sente, né, que é o mindfulness, você se sente no presente, você se coloca no aqui e agora. É como se tudo para você ganhasse uma nova clareza, né? Às vezes você tem uma dúvida sobre algo, não vem a resposta, você não consegue achar a conclusão de algo. Porque você ou está lá no futuro, na ansiedade, ou você está lá no passado, no medo. Se você não está no aqui e agora, as coisas não se desenvolvem. O nosso cérebro, o córtex pré-frontal, principalmente que nos coloca na presença, quanto mais presença, mais conclusões você tem. Entendi.
E tem músicas que nos colocam nesse estado de presença incrível. As músicas clássicas, elas são uma dessas, mas tem várias outras. Aí você traz isso, inclusive, na tua página, que eu acompanho, né? No Instagram. Estava falando também, exato. Para que a gente possa saber mais também, né? Acompanhar, eu falo que a gente é carente dessas informações. A gente gosta de música, ouve aquela música legal, é bacana. E eu, apesar de ter estudado música também, eu não tinha ideia, né? Até conhecer você, quanta coisa que a gente pode usar e abusar. E eu também uma pergunta agora que me veio em relação a essa questão do som, né? Desde a barriga a gente escuta, né? A gente está no escuro, né? Na questão ali antes do parto, mas a gente escuta o coração da mãe, você escuta sons ali, tudo. Quer dizer, é algo muito forte, né? O córtex auditivo do bebezinho lá na barriga, ele já começa a ser desenvolvido já a partir do segundo, terceiro mês de gestação. Caramba! Então, aqui ele vai ouvindo primeiro, se conectando com sons internos, né, da mamãe. Batida do coração, a corrente sanguínea, a respiração. Esses sons, tanto que se você ouve até hoje, porque isso fica registrado na nossa memória como um som de aconchego. É maravilhoso isso. Se você ouve esses sons, você entra nesse estado de paz. Porque já é o registro da nossa memória como ser humano, que está lá se desenvolvendo naquela segurança, naquele conforto. Mas como é algo que está vindo lá do nosso comecinho mesmo. E a questão da natureza, porque assim, eu acho que a grande parte adora o barulho do mar, né? Escutar as ondas. O que trabalha no nosso cérebro? Por que a gente tem essa loucura, som de passarinho, sons, biofilia pura, né? Natureza em geral. O que trabalha na gente? Porque a gente ficou tão carente também em época de pandemia, agora cada vez mais a gente precisa desse mergulho. Voltar, né? Exato. Voltar para a natureza. Isso. É porque assim, nós somos seres da Terra, né? Nós somos seres desse planeta Terra. O planeta Terra, ele tem uma vibração que se chama ressonância Schumann. Ressonância Schumann, ela equivale à frequência de 432 Hz. Ela tem essa equivalência. Então, tudo que está nessa frequência entra em ressonância com a gente, né? Faz esse conjunto, faz o vescapice, se eu costumo falar, né? Entra em coerência conosco. Então, som de água caindo é 432 Hz. Som de chuva, passarinhos cantando, 432. Barulho de vento, 432 Hz. Entra em ressonância conosco porque nós vibramos também 432 Hz. Por isso que a gente consegue equilibrar, a gente entra numa mesma frequência, é isso? Porque a gente sente que é gostoso, não maravilhoso. Parece que de repente você está ouvindo aquele som, ele realmente ele vicia, né? Você fala, nossa, eu quero escutar isso aqui, barulhinho da chuva, então acalma de tal forma. Realmente, você entra na presença, olha, eu sou. Você entra na presença, eu sou, porque você está una com o universo, você o todo, onde tudo. Onde tudo começou. E 432 Hz, uma curiosidade agora. 432 Hz, ela é a frequência que esferiliza, tá? Esferiliza toda a matéria. Então, tudo que você vê na matéria aqui, que é uma esfera, tem a vibração de 432 Hz. E o nosso planeta, né? É uma esfera, vibração 432 Hz. Os outros planetas do nosso sistema solar, todos nessa mesma... Nós estamos em constante conexão, relação, ligação com o que chamava de música das esferas. Platão deu esse nome, a música das esferas, é esse 432 Hz, que ressoa em todo o universo, nosso sistema solar e conosco. Nossa, fantástico. Quando você olha um pôr do sol, contemplação ali daquele momento. Essa contemplação não coloca você no estado de siesta? Muito. Eu não perco quando eu tenho oportunidade, estou ali parando para apreciar. Sim. Você contempla a lua, uma lua cheia, maravilhosa. Sim, é necessário. Você está se conectando com 432 Hz, que é a mesma frequência que você vibra, está entrando nessa ressonância de harmonia. Maravilhoso. Eu no meio da pandemia eu tive uma situação de pânico, ansiedade, enfim, passei por um burnout inicial que virou um combo de coisas. E eu consegui, uma das formas de voltar a dirigir, nunca perdi. Eu sempre tive essa vontade de, a pé não, mas eu queria voltar a pegar o carro. E para eu conseguir me motivar a fazer isso, era com a música antes de sair e a música no trânsito. E até hoje,
não pelo medo de dirigir, mas a maneira que uma coisa parece que vai limpando, né? Vai organizando as nossas ideias, acalmando, né? Isso. O nosso cérebro de tal maneira. Então, assim, para mim a música teve um papel importantíssimo, até eu presenciei, passei por isso realmente, de cura, né? Então, eu comecei a colocar ela, seja na minha yoga que eu comecei a fazer, seja às vezes numa caminhada, ou se eu estou em casa, né, pela manhã, porque a gente vê que realmente, não com esse conhecimento que você está trazendo, mas a gente se percebe realmente como que ela transforma o nosso comportamento, né? Transforma tudo. É uma magia, é uma verdadeira magia da música no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo, nas nossas emoções, na nossa forma de pensamento, em tudo isso. Você falou de ouvir para dirigir, né? Sim. E eu estava aqui pensando em uma situação de um paciente que eu atendi recentemente. Ele tinha medo também, pânico, a amígdala cerebral super ativada ali, né? Na questão de medo de subir no palco e dar uma palestra. Ele travava na hora de subir no palco e ir lá e falar. O microfone, ele dizia para mim, parecia que ia saltar da mão dele. Sim. Tão nervoso que ele ficava, né? Eu fui trabalhando com música com ele. Nós começamos com frequências 432 Hz, porque ele precisava voltar para ele mesmo, precisava acalmar aquela amígdala cerebral. Aí depois fomos com músicas que ele gostava, que tinham a ver com a narrativa de vida dele. Entendi. Porque é assim que eu vou mexer com a sua história, é assim que eu vou Você atende pacientes também, Eu né? atendo. Ótimo. Eu atendo. Então, eu faço hipnose com música. Então, eu não preciso mais colocar a pessoa em estado hipnótico com técnicas de hipnose. Então, Eu coloco música e ela entra em hipnose naturalmente. Lica, conta um pouquinho pra gente está encerrando agora. A gente ficaria aqui, no mínimo, mais umas 2, Tem 3, muita 4 coisa horas, pra dias conversando, porque é tanta curiosidade, é tanto assunto, é tanto aprendizado realmente maravilhoso. Mas conta um pouquinho do teu trabalho, onde que as pessoas podem te achar, te encontrar, enfim, acompanhar de pertinho, Ok. tá bom? Bom, boa parte do meu trabalho vocês conseguem encontrar no Instagram. Meu Instagram é @drica com K, underline, não, Drica com K, Gomes, underline, psique, Psique. Lá no meu Instagram tem tudo sobre a minha neurociência da música, tem todos os meus links, é por ali que você me acha e entende tudo sobre o meu trabalho. Eu atendo terapeuticamente pessoas que querem se curar de depressão, de ansiedade, crenças limitantes com música. E eu tenho um trabalho que eu faço todo final do mês, toda última sexta-feira do mês. Eu reúno uma grande galera no Zoom, coloco todo mundo lá para se movimentar, para dançar, para Não vou perder. tira a música para vibrar. É muito gostoso, as pessoas adoram esse momento. Maravilhoso. Então é assim que você me encontra. Quer fazer a música transformar você de dentro e para fora? Neuromusic, eu tenho a minha biblioteca também no Spotify. Você pode procurar, tem várias playlists minhas. É Drica Gomes, Neuromusic. No Spotify você me acha, tem lá. Inclusive tem aqui no NeuroArc Day, né, toda a playlist que você também cuidadosamente, né, preparou. Então, assim, a gente está aqui imerso já nesses 2 dias, curtindo e vendo como realmente a música transforma para esses encontros, para essas palestras. Mais uma forma da gente ter mais do que certeza que a gente precisa escutá-la e fazer uso realmente de uma maneira mais assertiva. Com certeza. Ei, obrigada. Bom, eu que agradeço. Prazer gigante da gente estar aqui conversando um pouquinho. Falei, tem muito assunto. Vai ter no Conexões também, Eliana Toledo da Arquitetura, um pouquinho também desse nosso encontro. É isso aí, gente. Não percam.